Amém, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Pai amado, Pai santo, Pai querido, Pai eterno. Hoje é dia 26 de outubro de 2015, Senhor. E nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença, diante da Tua pessoa, diante da Tua santidade, buscando no Senhor, meu Pai, o conserto para as nossas vidas, buscando no Senhor a direção, buscando no Senhor o bálsamo para nossa inquietação, porque por mais que nós dizemos que estamos em paz, a gente está sempre com alguma inquietação no coração. Existem as preocupações da vida, as preocupações do dia a dia, as coisas que acontecem muitas das vezes que nos disturbam. Então a gente precisa da Tua paz, Senhor, da Tua paz nos nossos entendimentos, porque até quando a gente entende certas coisas, a gente fica um pouco sem paz, fica um pouco disturbado. A gente precisa de paz porque a gente vê muita injustiça ao nosso redor, a gente vê muita coisa errada, a gente vê muito vitimismo, comiseração, pessoas que combinam problemas sozinhas e se fazem de vítimas ou que se colocam em posições em que se sentem superiores às demais. E às vezes a gente é colocado em situações como se nós tivéssemos culpa. Então, em nome de Jesus, Senhor, nessa manhã de segunda-feira, tira todo o senso de culpa do nosso meio. Meu Espírito Santo, Tu és justo, Tu és santo, e Tu tens convencido a Tua igreja, o Teu povo do juízo, do pecado. Nós temos uma consciência, dá-nos com essa consciência o discernimento, Pai amado, para que a gente possa realmente entender até que ponto a gente está correto e aonde a gente começa a errar, para que a gente possa sanar essa situação antes, que ela vire um problema maior nas nossas vidas. Hoje é segunda-feira, Pai amado, dai-nos a força para começar essa semana. Eu sei que todo mundo aqui tem o que fazer. Eu mesma estou olhando aqui, para onde eu olho tem coisa para limpar, coisa para pôr no lugar, mas é na Tua força, Pai, que a gente caminha. Por mais que a gente tenha o que fazer, o importante a cada dia é colocar o Senhor em primeiro lugar. E nesse ministério chamado santidade que cada um de nós temos um ministério chamado santidade, meu Deus. É a única coisa que o Senhor deu a todos nós por igual, como ministério. É esse ministério de guardar a nossa vida, de vigiar, de procurar manter ela em santidade, de pensar antes de botar os pés pelas mãos. Eu sei que tem irmãos que têm o ministério da palavra, outros têm o ministério aí de cura, de dons, prodígios, maravilhas, e por aí vai. Mas o ministério da santidade, que é uma responsabilidade que nós temos que ter conosco mesmos, esse é um ministério maravilhoso, meu Deus. E nós estamos em obra. Eu teria um cartelo, como que se fala, uma placa escrita, estou em obras. E assim como eu estou em obras, eu sei que cada um dos irmãos que estão aqui comigo também estão. Não é fácil, meu Deus. Não é fácil viver nesse mundo. Principalmente quando o Senhor abre diante dos nossos olhos a justiça, quando o Senhor abre a realidade, quando o Senhor nos dá sanidade diante da situação. E a gente literalmente vê loucura por todos os lados. A gente sofre com isso, meu Deus, e não é fácil, Pai amado. Não é fácil, muitas das vezes, ter que aguentar calado certas coisas, ter que ver e não poder fazer nada em outras coisas, porque é assim que tá. A gente vê outras pessoas colocando os pés pelas mãos, agindo erradamente com tudo que faz. E a gente fica ali, meu Deus, sem saber o que fazer, sem saber como poder ajudar, sem saber como poder resolver. Por isso, Pai amado, é fatiga, é cansaço, ter essa sabedoria de entender tanta coisa, de ver tanta coisa, de pensar com um coração que está guiado pelo Espírito Santo. Não é fácil, meu Pai. Mas eu acho que no meio de tudo isso, o Senhor também tem um propósito de compartilhar com o Teu povo a situação que o Senhor vive todo o tempo. Ainda que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, eu vejo que às vezes muita gente interpreta do lado pequeno essa expressão.
Um dia é como 1000 anos, né? 1000 anos é como um dia, e o povo fala, 1000 anos é como um dia, então para Deus não faz diferença. Mas um dia como 1000 anos. A Bíblia fala também que o Senhor compara um dia como 1000 anos e diz que é igual. E eu entendo esse igual porque o tempo do Senhor é um tempo diverso do nosso. Mas eu sei que a tua santidade, a tua glória, o teu amor, a tua pureza, o teu ser, o teu existir tem sido afrontado, tem sido atingido nesse tempo que o Senhor determinou, seja ele como é, seja ele qual é, pelo nosso pecado, pelo nosso erro, pelas nossas injustiças, por tudo aquilo que nós temos feito de mal, meu Deus. Por isso, nessa manhã de segunda-feira, eu também aproveito para te pedir perdão. Eu te peço perdão na minha vida, Senhor, pelos meus próprios pecados, mas eu peço também pela vida dos irmãos. Meu Deus, que o Senhor no dia de hoje, nessa semana, traga sobre nós mais uma vez consciência, Pai. Se cada um de nós aqui, Pai, quem seja, Pai, quem for, Pai, cada um de nós, quem estiver cometendo algo errado, quem estiver fora da tua vontade, quem estiver caminhando realmente sobre caminhos tortuosos, Deus, eu te peço nessa manhã do dia 26 que o Senhor possa trazer consciência, meu Pai. Meu Deus, por menor que venha a ser o erro, o pecado, que o Senhor venha nos dar consciência desse erro, desse pecado, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, nós não podemos fazer uma oração, nós não podemos começar a nossa vida, nós não podemos fazer nada, Pai amado, sem antes, Pai, buscar no Senhor a santidade, sem antes buscar no Senhor o conserto, sem antes buscar no Senhor, Pai, a sinceridade para com nós mesmos e para com o Senhor, Pai. Meu Deus, não deixe que nós agimos com o Senhor em hipocrisia, Pai. Não permita que nenhum de nós venha estar aqui diante dos teus olhos em oração e jejum e conversa em hipocrisia, Pai amado. Mas que nesse dia de hoje o Senhor venha realmente trazer purificação nas nossas vidas, entendimento, consciência, responsabilidade. E que esse ministério que o Senhor nos deu a cada um de nós, chamado santidade, venha a ser lustrado nessa manhã. Venha ser polido, venha ser perfumado, venha ser limpo, venha haver uma faxina espiritual, venha ser realmente, Pai, tratado com dignidade, Pai. Porque o Senhor, Pai, nos deu, Pai, pela Tua graça, a salvação em Cristo Jesus, naquele sangue que Ele derramou na cruz. Então, que cada um de nós venhamos a ter dignidade, Pai, respeito pelo que o Senhor fez por cada um de nós, Pai. Assim eu inicio essa palavra que o Senhor trouxe para nós no dia de hoje, porque a gente precisa ter consciência, meu Deus, das coisas que o Senhor tem nos dito. Nós precisamos ter consciência, nós precisamos ter serenidade, mas nós precisamos ser sóbrios cada dia da nossa vida. A vida continua, o trabalho continua, o sol está nascendo, a lua está descendo, Pai, a cada dia ela passa pelo céu, ela nasce, ela vai para o outro lado do hemisfério do planeta Terra, mas a vida continua. Mas isso não significa que o juízo do Senhor, que o agir do Senhor está iminente. Meu Deus, eu não sei, Pai, quando vai ser o arrebatamento, eu não sei, Pai, quando o Senhor vai começar a descer juízo nessa terra, mas eu sei, Pai amado, Pai querido, Pai santo, que o tempo do Senhor, Ele está aí, Pai. O tempo do Senhor, Ele está diante dos nossos olhos, e que nós venhamos a ter sobriedade todos os dias da nossa vida, no santo, poderoso, precioso, glorioso e amoroso nome de Jesus Cristo nessa manhã. É assim que eu falo. Amém. Meus irmãos, não vou me alongar muito, vamos começar aqui. Hoje eu quero ler com vocês, como eu estou lendo para mim, eu quero ler com vocês Ezequiel capítulo 13, começar dali, para que a gente possa ter sobriedade, meus irmãos, para que nós possamos refletir aquilo que está acontecendo no mundo. Eu não estou aqui hoje para dizer, meus irmãos, eis que eu tive um sonho, eis que eu tive uma visão de um meteoro, de uma tsunami, de não sei o que acontecendo, não sei aonde, mas eu estou aqui essa manhã como atalaia do Senhor Deus,
Atalaia no sentido que eu estou aqui, meu amado, minha amada, como um soldado na sua banquina de vigília. Vigiando, meus irmãos, vigiando, meus irmãos. Eu tenho tanta coisa para fazer na minha vida. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos, como cada um de vocês que está aqui comigo. Por mais que a gente muitas das vezes abandona certos sonhos, certos projetos. Enquanto a vida continua, isso tem que caminhar conosco. A gente continua galgando projetos para o futuro. Eu agora estou precisando aprender uma nova língua, porque pode ser que eu vou ter que ir habitar em um outro país. Então eu não coloquei isso no armário do meu coração de lado. Tanto eu vou embora, eu vou ser arrebatada a qualquer momento. Mas enquanto eu estou aqui, meu amado, eu não posso fazer nada a não ser continuar vivendo cada dia da minha vida, o meu presente, mas o meu coração tem uma prioridade chamada. A qualquer momento eu posso ser chamada para ir para o céu. Meus amados, eu não entendo muito como funciona o exército, eu não entendo muito como funciona essa parte militar no mundo inteiro. Mas eu ouvi falar que existe uma categoria de soldados, e se eu estiver errada, para quem entende me explica, chamados reservistas. São homens que fazem o exército, fazem o curso dentro do exército e se especializam dentro daquilo que eles entraram para fazer no exército. Mas depois parece que eles são mandados para casa, mas eles têm como que quase que um juramento, se não até um juramento de reservista. A qualquer momento que a sua nação, que o seu governo precisar de você, você vai receber o anúncio e você vai ter que vir servir o seu país. Se a gente entrar em guerra, você vai ter que ir para pelejar na guerra. Se a gente precisar trabalhar no nosso país alguma estratégia nova, aí você vai ter que vir também. Então, eles comunicam e chamam os reservistas que, independente do que estão fazendo da sua vida, tem que largar tudo e ir servir o seu país. Meus irmãos, eu creio que a sentinela, ela é uma espécie de reservista. Nós estamos, meus irmãos, vivendo a nossa vida. Talvez você levanta de manhã, vai trabalhar, aí o seu chefe vira para você e fala: olha, meu querido, essa semana eu vou te dar uma promoção, a promoção que você tanto queria. Tem 10 anos que você está trabalhando aqui e está esperando essa promoção, e finalmente essa semana eu vou te dar essa promoção. Ou então o seu chefe está falando: olha, tem 3 anos que você está aqui, e eu sei que o seu sonho é ser promovido para tal cargo. Olha, essa semana a gente está conversando aí com o conselho da empresa. Pode ser que, quem sabe, você vai ser promovido. Tem gente que está aí trabalhando e o chefe fala: olha, se você fizer tal curso, você vai melhorar o seu salário. Então, te convém, né? Quem sabe, se você tiver isso a mais, você também pode ser promovido a tal cargo. E ali você começa a correr atrás, a pelejar, a batalhar, né? Talvez você está levando currículo para arrumar emprego num lugar melhor. Talvez você está se preparando para abrir uma atividade, né? Às vezes no seu emprego você não está satisfeito porque não está cobrindo as suas despesas, então você talvez está querendo investir num curso para preparar uma atividade, está com um dinheirinho no banco e está pensando o que eu faço, e ali você está com aquela impetuosidade no coração dizendo: eu vou fazer, eu vou correr atrás. Você é um reservista, meu amado, minha amada, mas você tem no seu coração o Espírito Santo, que não para de trabalhar na sua vida espiritual. O teu coração, ele tem que estar reservado para Deus a qualquer momento nos seus projetos de vida. Se Deus falar: vem cá para cima, chamar você para o arrebatamento, você precisa estar em competência regular para subir para o céu, porque é isso que Deus está para fazer. A Bíblia diz, meus amados, que na segunda vinda de Jesus na terra, a Bíblia diz que ele vai colocar os seus pés sobre o monte das oliveiras, e esse monte vai se fender, metade para um lado, metade para o outro, vai haver um grande terremoto. A Bíblia diz que ele vai ser visto por todos os olhos o verão na segunda vinda. E a Bíblia diz que ele vai vir com o exército dos seus santos, glória a Deus, montados em cavalos brancos. Os teólogos, eu
Creio que essa passagem ela está se referindo à segunda vinda de Jesus no Armagedon, quando o anticristo vai se levantar contra Israel para tentar exterminar com aquele povo santo de Deus, o povo que Deus ama, povo santo porque Deus o escolheu, povo santo por ser um povo separado por Deus. A palavra santo, meus amados, significa separado. Então, quando eles estiverem quase terminando, né, a lambança ali, guerra, e vão estar fazendo uma bagunça com Israel, ali o nosso amado Jesus vai aparecer nas nuvens, ele vai descer e ele vai colocar os seus pés maravilhosos sobre o Monte das Oliveiras, vai abrir um vale, e aqui o povo que sobrar na guerra vai fugir para aquele vale, e ali todos os exércitos da terra que vão ter se juntados para exterminar Israel, vão ir para aquele vale, e ali o próprio Jesus, com seu exército celestial, vai destruir aqueles que querem destruir o seu povo. Então, meus amados, nós vamos para a guerra. Nós estamos como reservistas. A nossa guerra hoje é contra os nossos próprios pecados, a nossa guerra hoje é contra nossos problemas a cada dia, são os desafios, mas ainda assim nós estamos na comodidade da nossa casa. A nossa casa, o soldado que é reservista, ele está vivendo a vida dele, talvez ele faz um outro serviço, talvez ele está ali cuidando do jardim, talvez ele está fazendo outros projetos e de repente recebe um telefonema, vem. Daqui a pouco, meus irmãos, a Igreja de Cristo vai receber um chamado. Ao soar da trombeta, nós vamos ouvir esse soar lindo e maravilhoso. E quando num abrir e piscar de olho, nos encontraremos no céu, nos ares, com o nosso Senhor. Nós vamos passar pela boda do Cordeiro. Nós vamos casar com o nosso Deus. Nosso Jesus, nós vamos passar por esse casamento chamado espiritual, né? É quando ele vai nos dar a nossa coroa da vida, é quando nós vamos ter o nosso corpo glorificado, é quando nós vamos entender o nosso papel na eternidade, porque ali nos será revelado, é quando nós vamos receber o nosso galardão. Creio eu que nós vamos passar pelo chamado tribunal de Cristo, as obras vão ser pesadas e ali nós vamos ter os galardões e ali nós vamos receber uma função eterna. Nós vamos entender o nosso papel ao lado de Deus na eternidade. Mas depois de 7 anos, quando o anticristo estiver fazendo a lambança dele na terra, na grande tribulação, enquanto as taças vão ser derramadas, enquanto a ira de Deus vai cair sobre esse planeta, depois disso, nós vamos descer com Cristo para combater o bom combate. E nós vamos ajudar o nosso Senhor Jesus a terminar com a maldade nesse mundo. Satanás vai ser acorrentado, lançado no abismo por 1000 anos. A besta e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Todos aqueles que receberam a marca da besta na sua testa, na sua fronte ou na sua mão direita, a marca da besta, ou o número da besta, ou o seu sinal. A Bíblia fala em Apocalipse, a marca, o número ou o seu sinal. Eles vão perecer. Eles vão ser lançados na segunda morte, eles vão para o inferno para esperar 1000 anos. E eles vão ter que esperar 1000 anos para passar pelo trono branco de Deus, é onde Deus vai julgar os mortos, aqueles que morreram sem Cristo, de toda a época, desde que o ser humano é humano nessa terra, desde que o homem nasceu. Aquele que não foi salvo pelo sangue de Jesus vai ter que passar pelo julgamento do trono branco de Deus Pai Todo-Poderoso, e ali eles vão receber o salário do seu pecado, chamado morte, a segunda morte. É onde Deus vai lançar essas pessoas no lago de fogo e enxofre, e a Bíblia diz que eles vão queimar ali por toda a eternidade. Meus irmãos, então, diante dessa situação em qual nós nos encontramos, o profeta Ezequiel, no capítulo 13, ele começa falando sobre os falsos profetas. Eu já falei várias vezes sobre os falsos profetas. Você vai ver sempre no capítulo, por exemplo, 34 de Ezequiel, você vai ver o pastor, acho que é isso mesmo, o pastor e o falso pastor e as ovelhas, alguma coisa que Ezequiel capítulo 34 fala a respeito desse tipo de coisa, e é ali que você vai ver sobre isso. Mas aqui também no capítulo 13 de Ezequiel, você vai ler comigo aqui agora o que Deus tem para nos dizer. E aí é o que eu tô falando. Deus, hoje na segunda-feira, eu acredito que segunda é dia de reflexão, não no domingo. Eu acredito que a
segunda é dia de reflexão, porque é mais fácil você refletir antes de ir para a batalha. Não no seu descanso. Você reflete no seu descanso, mas um pouco antes de você sair para a batalha, se você pode lembrar aquilo que te guarda, aquilo que te rege, aquilo que te protege, aquilo que te tratém, aquele que te guarda, que é o Deus Todo-Poderoso de justiça, é ali, meu amado, minha amada, que você vai mais reforçado para a batalha. E Ezequiel, ele fala muito sobre os falsos pastores, sobre os falsos profetas, sobre os idólatras. Ele descreve um quadro que Deus odeia, abomina, um pecado que tem levado muitos para o inferno, desde a eternidade lá, desde o início, desde a época em que os homens começaram a aprender o que é adorar outros deuses. E aqui ele começa falando, e lendo essa passagem, eu quero levar os irmãos a refletir comigo. Capítulo 13, versículo 1, ele fala o seguinte: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, meus irmãos, me perdoem, eu tô um pouquinho resfriada, vocês me perdoem aí qualquer gafe, tá? Mas veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem. Meus irmãos, a gente vê aqui toda vez quando Deus fala com Ezequiel, ele o chama como filho do homem. Filho do homem, eu penso aqui na minha ignorância, porque é uma pessoa nascida de um homem e de uma mulher, ok? Então ele fala, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que, profetizando, exprimem como dizes, o que lhes vem do coração. Eu quero falar uma coisa muito séria aqui, muito séria. Eu, Ana Paula, sou uma pessoa... Eu sou pequena. Mas eu não tô falando aqui, meus irmãos, que eu sou pequena para me glorificar, ou para me vangloriar, ou para me viver como uma comisseração. Ai, coitadinha de mim, eu sou pequenininha, eu sou humilde. Não levem, não interpretem desse modo. Eu quero dizer para vocês, eu sou pequena porque eu reconheço realmente minhas falhas, meus pecados, sabe? Minha fraqueza. Eu todo dia eu olho para dentro de mim, meus irmãos, eu vejo meu comportamento. Às vezes eu vejo coisas no dia a dia, eu me pego com certos pensamentos. Por exemplo, às vezes eu penso mal de outras pessoas. Às vezes eu pego meus filhos, levo eles para a escola, vejo alguém lá na porta da escola, uma mãe de outra criança, e eu penso mal daquela mãe. Eu falo, poxa vida, aquela ali nem cumprimenta. Poxa vida, aquelas 3 ali estão sempre em panelinha. Então eu não estou aqui, meu amado, minha amada, para me colocar como uma santa, para me colocar como uma pessoa perfeita, para me colocar como a dona da verdade, sabe? Eu reconheço, Deus tem me abençoado muito nesses mais ou menos 2 anos aqui no YouTube com os irmãos, com os vídeos, com a palavra que Deus tem dado, sabe? Mas realmente, meus irmãos, quando eu digo que eu creio que eu sou pequena, que eu sou falha, que eu sou pecadora, eu falo de coração porque eu sei que eu sou. Eu falho muito. Às vezes eu preciso dar mais atenção para os meus filhos e eu, em vez de dar atenção para eles, eu fico enrolando com outras coisas, coisas minhas, sabe? Às vezes eu podia, igual por exemplo, eu tenho um aquário na minha casa. Meu marido é apaixonado com peixe de água marinha, né? Peixes do mar. E esse aquário, eu tô olhando aqui, tô fazendo esse vídeo aqui, eu tô vendo o quanto que ele tá sujo. Eu preciso limpar esse aquário, mas tá me batendo uma preguiça, porque o frio chegou na Itália e eu tenho que colocar a mão na água, eu tenho nojo, porque a sujeira tá envolvendo cocô de peixe, né? O pozinho da comida que você vai julgando, um pouco de deterioração na situação. Então eu fico assim, com fastídio, mas eu sei, enquanto eu tô aqui sentada, nesse momento não é que eu esteja não fazendo nada, eu estou fazendo o trabalho para o meu Deus. Mas eu sei que quando eu termino aqui, eu tenho um dia inteirinho à minha disposição, eu não tenho que sair para trabalhar. Eu não tenho que ganhar um salário lá fora para trabalhar para alguém, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Se eu quiser, depois desse vídeo aqui, deitar no sofá, ligar a televisão e ficar o dia inteirinho com a perna pro alto, eu posso.
Porque eu não tenho ninguém me vigiando, meus irmãos. Eu não tenho ninguém me cobrando nada. Não vai vir visita na minha casa que vai encontrar a casa toda suja e vai falar, nossa Deus, que mulher desordenada. O marido dela tá lá trabalhando em outro país e ela tá com as pernas pro alto vendo televisão, fofocando. Não, eu tenho certeza, não vai vir ninguém na minha casa, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, sabe? Mas eu penso no meu coração, meu Deus, tem uma semana, até mais, que eu tô vendo esse aquário só sujando, cada dia mais, porque você não cuida, vai só piorando, né? E o meu marido tá lá trabalhando, procurando arrumar uma sistemação para levar a família para lá, né? Então bate no meu coração esse lado culposo, porque eu falo, meu Deus, o que que me custa, né, arregaçar as mangas e botar a mão num serviço esporco, num serviço nojento um pouco, por amor ao meu marido, por respeito a ele, porque se ele chegar e ver esse aquário aqui, ele vai ficar triste, né? E eu confesso pros irmãos que eu tô empurrando com a barriga, eu estou empurrando com a barriga. Eu posso fazer, mas eu fico com preguiça. É um aquário muito grande, não é um aquário pequenininho que eu sei, parece uma panela. Ele tem 250 litros de água, é quase 1 metro de largura, 30 centímetros de espessura e, não sei, 60, 70 centímetros de altura, é bem grande. Então é uma banheira mesmo, que eu tenho que enfiar a mão e mexer. Então eu tenho muito fastídio disso e eu vou empurrando com a barriga. É preguiça, é preguiça. Eu tenho preguiça de mexer com isso. Ana, mas isso não é pecado, Ana. Pelo amor de Deus, Ana. Pecado é você falar mal da vida dos outros. Pecado é você brigar com alguém. Pecado é você fazer não sei o que, um veneno. Pecado é você se prostituir, ligar o computador, ficar vendo pornografia. Pecado é você se masturbar como homem, como mulher. Você ficar olhando para outra pessoa. Isso é pecado. Não, meu amado. Pecado é tudo aquilo que você pode fazer para ser bênção na vida do próximo e às vezes vai empurrando também com a barriga, meu amado. É a má vontade. É a má vontade, meu amado. Se você não faz para uma pessoa que para ela não faz diferença, porque se você faz ou não faz, ela faz do mesmo jeito, que para ela é um prazer, ou ela paga alguém para fazer, que não é competência sua, é um discurso. Mas se você não faz, você vê que precisa fazer e descarrega essa responsabilidade que até não é minha, mas por amor ao meu marido, né, por consideração a ele, eu vou e faço. Eu, Ana Paula, considero que é uma falha. Eu considero que é uma coisa errada. Então, quando eu falo eu sou pequena, eu sou pequena. Eu tenho a atitude, muitas das vezes, de criticar pessoas. Eu não estou aqui para fazer a hipócrita dizer, não, eu não critico ninguém, eu não falo da vida de ninguém, eu não comento nada de ninguém. É mentira, eu critico. Outro dia mesmo, no último vídeo, eu falei que eu tenho visto muitos irmãos aí dentro do YouTube, um atacando o outro. Eu fico triste, fico chateada, mas é uma crítica, de certo modo, eu estou criticando aquele ato. Eu estou falando do comportamento de outro. Ah, mas o que tem a ver, né? Falar do comportamento. Até certo ponto eu estou colocando no modo de análise. Eu não estou dando nome a nada, nem a ninguém. Mas eu estou falando o que está acontecendo. Mas eu sei quem são as pessoas, muitas das vezes, né? E aquilo ali talvez não é um ato perfeito de um santo. A pergunta é, será que Jesus criticaria? Será que Jesus, até que ponto Jesus faria, falaria ou se comportaria de tal modo em determinadas situações? Então, quando eu falo eu sou pequena, eu falo por isso. Eu falo também eu sou pequena porque eu não fui numa faculdade de teologia, eu não conheço a Bíblia ao pé da letra, eu não conheço um versículo de cor, eu não sei referências exatas. Eu não sei a história de todas as coisas que estão aqui na palavra de Deus. Então eu sou pequena também em conhecimento pessoal. Não é que eu me dispus a estudar, como fazem vários pastores, fizeram várias pessoas que entraram na faculdade de teologia, muitos puxaram curso da internet para descobrir, para entender, estudaram. Então sou pequena também até no meu conhecimento. Eu falo para os irmãos, aquilo que eu falo, eu acredito aqui por misericórdia, que tem sido inspirado por Deus. É um ministério que Deus deu. Eu acredito que até certo ponto, porque Deus ele vai abrindo os olhos, você vai ver na injustiça, você vai ver nas coisas erradas. Mas meu amado, minha amada, eu tento interpretar a Bíblia de um modo simples, de um modo coerente, de um modo ignorante. De quem não tem um curso que sabe qual nas costas. Amém? Então, meu amado, quando eu vejo essa frase aqui, olha,
filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. Realmente eram profetas de Israel, tá? Que profetizando, esses caras estavam profetizando, exprimem, quer dizer, eles falavam como dizes o que lhes vem do coração. Eu aprendi uma coisa. Se eu, Ana Paula, começo a focar determinado assunto de modo muito enfático, por exemplo, imagina que eu botei na minha cabeça que eu quero mexer com jardinagem, eu quero ter um pedacinho de terra pequenininho na frente da minha casa e eu quero arar aquela terra, quero tratar aquela terra, quero fazer um jardim muito lindo, muito exótico. E ali eu começo a pesquisar imagens na internet, enfim, eu começo a me preparar para tal coisa. O que vai acontecer, meus irmãos, segundo vocês? Eu vou começar a sonhar com jardim. Eu vou começar a vislumbrar coisa com flor. Basicamente, eu vou estar todo dia, né? Pensando no assunto. Então, a tendência de eu sonhar com aquilo é muito grande. Eu vou começar também, para conseguir atingir o meu objetivo de ter um jardim, eu vou começar a girar tudo em torno daquilo. Então, as pessoas que vão estar ao meu redor, a minha tendência vai ser sempre falar daquilo e querer constranger ou querer envolver pessoas naquele ato de ter o meu jardim. Então, talvez eu vou querer conversar com alguém para que alguém me dê uma mudinha de planta, outro me dê uma ideia sobre uma decoração, um conselho. Quer dizer, eu vou girar o sugo, né, o brodo, o caldo, eu vou girar aquilo de tal modo que eu vou querer envolver todo mundo que está ao meu redor com aquilo que me interessa. Então a tendência é eu começar a falar ao meu favor para satisfazer aquilo que eu quero, ok? Por que eu coloquei o exemplo do jardim? Porque é um exemplo bem neutro, ok? Mas a gente tem visto aí no meio cristão muita gente literalmente profetizando, dizendo coisas que a maioria não se cumpre. Coisas aí também, a gente tem visto pessoas aí no meio do povo cristão profetizando coisas que têm honrado a eles mesmos. Sabe, eu não lembro aqui o exemplo que me foi dado de pessoas falando aí de honra mesmo, tem recebido certa honra de Deus, tá? Porque Deus tá mostrando que sabe o que para eles. Então vem do coração. Quando você quer muito uma coisa, você começa até a pensar, sonhar, delirar um bocado em cima daquilo. E aqui estava acontecendo na época de Ezequiel. Os profetas de Israel, eles exprimiam aquilo que lhes vinha do coração. E Deus fala para Ezequiel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, não o Espírito Santo, o Espírito aqui está com a letra maiúscula, sem nada ter visto. Significa que o espírito do homem, ele pode, meus amados, receber alguma coisa também. O espírito, eu creio que é o seguinte, nós temos um corpo formado de carne, de alma e de espírito. O nosso corpo carnal, ele é o receptáculo que vive no planeta Terra, é o vaso, é a casa, ele é destrutível, ele é perecível, mas ele também nos impulsiona, né, a viver certas coisas físicas, né? Nós temos a alma, ela gera sentimentos, a alma ela dá vida ou ela dá morte para o corpo também, a nível emocional, a nível sentimental, a nível de crescimento intelectual, é tudo na alma. O seu cérebro, ele armazena informações, mas isso tudo é colocado na sua alma. Não é o seu corpo físico, não é um órgão físico que armazena e exprime, mas é a nossa alma que recebe tudo que você é, tudo que você tem, é a sua alma. Mas o espírito, ele é uma incógnita muito mais profunda do que a alma. O espírito, ele
Eu acredito na minha ignorância que o nosso espírito ele tem todas as características de receber da alma. Do mesmo jeito que a alma tem sentimento, do mesmo jeito que a alma aprende, do mesmo jeito que a alma ela cresce intelectualmente ou ela é ignorante, eu acredito que o espírito também pode fazer do mesmo jeito que a alma. Só que eu acredito que o espírito ele é muito mais potencializado do que a alma. O espírito ele pode sair do corpo. O espírito ele está mais ligado com o mundo espiritual. Por isso que a palavra diz espírito espiritual. O espírito do homem ele está em contato com Deus ou está também em contato com o diabo, com o inferno, com as hostes malignas, com as entidades, chame como você quiser. Não é a alma que entra em contato com os demônios, não, é o espírito. Quando uma pessoa é possessa, o espírito dessa pessoa, ele está em concordância com o espírito do demônio que está nela. O nosso corpo, ele pode armazenar legiões de espírito. Ana, mas como que você fala isso com tanta certeza? Se você ler lá no Novo Testamento, eu não vou achar a passagem aqui agora, quando Jesus expulsa a legião que estava numa pessoa e eles vão para uns porcos. Eles pedem para ir para os porcos. Você sabe melhor do que eu essa passagem. Estava numa pessoa só. Então, dentro daquela pessoa tinha o espírito da própria pessoa e tinha uma legião de demônios. E os demônios são espíritos. Então, aquilo ali era uma comunidade espiritual dentro de um receptáculo chamado ser humano. Então, a alma, ela simplesmente exprime os sentimentos que o seu corpo físico e que o seu espírito passa. A alma, ela é uma espécie de microfone que joga o som da voz. A boca é a carne, a voz é o espírito, mas o microfone, ele amplifica aquilo que é falado. O seu espírito, meu irmão, minha irmã, ele é vivo, ele é vivo, ele é vivo. Mas ele pode estar para o lado de Deus ou pode estar para o lado do inimigo. E a alma é eterna. A alma é a prova que Deus tem da sua santidade através do sangue de Jesus ou da sua morte através de você não ter aceitado o sangue de Jesus cobrindo seus pecados. Tá tudo ligado nisso. Eu acredito que nós somos assim. Então, quando ele fala que esses profetas, eles profetizavam pelos próprios espíritos deles, mais lá na frente vocês vão ver que eles estavam ligados com o inimigo, porque logo depois, lá mais na frente, a Bíblia fala da idolatria. A idolatria. E a Bíblia fala que atrás de cada ídolo tem um demônio, tem um espírito imundo. Então, são espíritos de homens em concordância com o espírito do inimigo, ou espíritos do inimigo. A Bíblia fala, quando Judas traiu Jesus, Satanás entrou em Judas. Isso está lá na Bíblia. Não lembro antes, se você pesquisar pouco antes que Judas Iscariotes traz Jesus, ali na Santa Ceia, a Bíblia diz que o próprio Satanás, o próprio espírito de Satanás entrou em Judas. Eu li isso ontem dentro do culto. Eu fui na igreja lá, antes que começava, estava lendo algumas coisas. Amém? Então, meu querido, esses profetas aqui, eles profetizavam pelo próprio espírito deles. Porque eles eram homens que estavam em pecado. E eles estavam atrás das suas próprias concupiscências, atrás dos seus próprios desejos. Eles queriam a glória, eles queriam a prosperidade, eles queriam o poder, a ganância de viver uma vida numa certa pompa. Então eles profetizavam aquilo que o coração deles queria. E o espírito deles, de não sei como, gerava visões falsas. A Bíblia fala claramente, visões falsas, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes às brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Olha aqui o discurso da sentinela. A sentinela, ela vai ser chamada. O dia do Senhor, meu amado, minha amada, eu penso na minha ignorância que ele vai começar com o arrebatamento.
O dia do Senhor vai começar com o arrebatamento. Por quê? Porque Deus ele vai chamar a igreja e lá ele vai ter a boda, vai dar a coroa, nós vamos receber a honra de poder conhecer a Deus, né? Nós vamos ter os corpos glorificados, mas também nós vamos ser preparados para a guerra. Nós vamos ser capacitados para governar com Cristo. Aonde ele for, nós estaremos com ele. Então nós vamos receber coisas que a gente nem imagina, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso está tudo para a igreja reservada ali nesse período da grande tribulação. Mas em contrapartida, enquanto a igreja está lá, na terra o pau está quebrando. Vão ser derramadas 7 taças da ira de Deus, o dia da ira do Senhor. A ira de Deus ela vai consumir a terra nesse período. Tá? Então, os falsos profetas, eles não estão preparando o seu povo. E o seu povo vai passar pelo quê? Pelo dia da ira de Deus, está falando aqui. E aqui continua, olha só. Se os falsos profetas não preparam o povo de Deus para que eles estejam firmes no dia do Senhor, o que vai acontecer? Eles vão cair, que é o que aconteceu com Israel. Eles foram levados para onde? Para o exílio, por causa do pecado. Eles estavam tão intoxicados de pecado que eles pereceram indo para o exílio. E aqui continua, versículo 6, capítulo 13. Tiveram visões falsas e adivinhações mentirosas. Adivinhação mentirosa. Os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E esperam o cumprimento da palavra. Olha que coisa pesada. Eles tiveram visões falsas, eles profetizaram coisas do seu próprio espírito e eles falaram que o Senhor disse tal coisa. E eles ainda esperam o cumprimento daquilo que eles disseram. Isso quer dizer espírito de engano. Se você vai em certas igrejas hoje espalhadas pelo mundo, você vê pastor lá profetizando prosperidade, sucesso. E eles acreditam naquilo, meus irmãos. Eles têm sonhos, eles têm visões, eles têm revelações falsas daquilo que eles estão profetizando. É por isso que é difícil convencer o pecador do seu pecado. Você vê, eu tenho um exemplo aqui. Tem um senhor que mora aqui perto da minha casa. E esse ano ele teve um infarto. Ele foi parar no hospital, ele passou por 3 cirurgias. A terceira porque foi falha médica, ele estava morrendo, eles tiveram que abrir ele de novo, resolver o problema, mas ele escapou da morte. Agora mesmo, antes de vir aqui fazer esse texto aqui, esse trabalho com os irmãos, eu vi ele aqui da janela, na varanda da casa dele, com cigarro na mão. Mais ou menos 1 mês depois que ele sarou, passou tudo aquilo que ele realmente sofreu muito. Eu fui visitar ele, dizer que doía muito o coração. Ele não conseguia nem levantar. 1 mês depois ele estava com o cigarrinho na mão de novo. E ele fuma 2, 3 maços de cigarro por dia. Sabe o que esse moço fez alguns dias atrás? Pegou um ônibus e foi em Lourdes, aqui na França. Eu moro na Itália, mas eles vão todo ano como é que fala? Na novena, não, na Romaria para Nossa Senhora de Lourdes. Foi lá agradecer a santa, porque ele curou. A filha dele perdeu uma criança ano passado, ela abortou um neném, ela sofreu muito quando ela perdeu a criança. Diz ela que teve literalmente um parto normal, e aí os médicos tiveram que raspar ela toda por dentro. Diz ela que foi muito dolorido, e ela ficou quase 1 ano muito traumatizada, muito triste. Passou algum tempo, depois que ela se recuperou, ela engravidou de novo e ganhou uma menina, que ela nem deixa o povo ver, ela não deixa nem o povo ver a menina, ninguém pode tocar na menina, ela é muito medrosa, porque foi uma coisa muito... Se você que está de fora vê eles conversando, você vai ouvir eles falar, olha, esse ano de 2015 e 2014, a minha filha perdeu um neném, sofreu muito, mas Deus, a Madonna, deu ela outra criança. Meu marido quase morreu, mas a Madonna, né, a Nossa Senhora, salvou a vida dele. E hoje a gente está aqui, tem uma netinha nova, meu marido está com saúde de novo e nós estamos aqui. Eu chorei com a mulher do moço, porque eles são um casal, parece 2 namoradinhos, são mais de 50 anos de casado, mas você tem que ver como é que o marido é com a mulher e a mulher é com o marido. E eu vi o desespero dela quando ele estava no hospital, ela estava desesperada. Eu acho que ia ser aquele caso que se ele morresse, ela ia morrer também.
porque são muito ligados. Então eu vi a dor dessa família, eu vi a filha dela quando perdeu a criança, eu vi a dor dessa moça, e agora eu vejo a joia na qual eles estão. E eles estão fazendo romaria para Nossa Senhora de Lourdes lá na França, para agradecer a ela. Vai você querer convencer que isso aí é Deus que permitiu que eles conseguissem recuperar tudo isso? Você não consegue. Eles vão falar, não, é Deus, tem razão, mas é a Madonna. Meus irmãos, teve uma historinha que eu recebi, eu não vou conseguir contar ela ao pé da letra, mas uma mulher foi no hospital, ela estava doente. Aí chegou lá, ela teve a cura. Aí o médico falou, que bom, quem te curou? Foi Jesus. Aí ele virou e falou assim, mas uma coisa que eu não consigo suportar no meio de vocês que se dizem cristãos. Por que vocês falam que é só Jesus que curou? Por que vocês não atribuem a cura a Nossa Senhora? Aí a mulher respondeu para ele, eu nem lembro quem que me mandou essa coisa, mas foi muito forte mesmo. Uma irmã muito amada mandou, mas eu não consigo lembrar exatamente quem foi. Foi pelo WhatsApp. Diz que a mulher virou pro médico e falou assim, pode te fazer uma pergunta, doutor? Pode, claro que pode. Parece que o doutor era muito católico e ela era cristã. Ela virou para ele e falou assim, o senhor é médico, né? É. Aí eu cheguei aqui com a minha doença, justo. O senhor teria coragem de colocar sua mãe aqui para cuidar de mim? Não, claro que não. Eu sou o médico, não minha mãe. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, é Jesus. É Ele que morreu na cruz por mim. É Ele que pagou meus pecados. É Ele que intercede diante de Deus por mim. Não a mãe de Jesus, que ela também é pecadora. Ela não tem capacidade de assumir essa responsabilidade pela minha vida. Sabe, meu querido? Então, quando as pessoas têm falsas visões, falsos milagres, elas vivem na idolatria, elas vivem no engano, o espírito delas é convencido que aquilo é a coisa certa. Por isso que muita gente não converte. Por isso que muito parente nosso não se converte a Cristo. Porque se o Espírito Santo não toca o coração dessa pessoa de um modo sobrenatural, você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Você pode fazer o que você quiser, minha irmã. Não tem conversão. Não tem conversão genuína. E isso é assunto para manga. A gente podia aprofundar muito mais. Mas eu quero dizer para vocês que esses próprios falsos profetas acreditam no que eles falam. Satanás, ele é tão astuto, ele é tão forte no seu trabalhar, que ele consegue enlaçar os homens numa cadeia de mentira e ilusão. Tá bom? Então, não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa quando disseste, o Senhor disse, sendo que eu tal não falei. Portanto, aí vem a palavrinha, né, santa de Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. A minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel e nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Esses falsos profetas todos morreram nas mãos do invasor, né, Nabucodonosor, que invadiu. Eles todos morreram. Eles não entraram na Terra Santa. Eles sofreram a perseguição da ira de Deus. Deus falou isso. Hoje, para o povo que se diz de Deus, Deus fala, vocês não vão entrar no céu. Isso aí é quem vai ficar para trás no arrebatamento. São as virgens insensatas que não sobem no arrebatamento, meus irmãos. Porque eles têm tido falsas visões, falsos sonhos, eles estão vivendo uma vida na mentira. E eles estão falando que Deus tem falado que Deus não fala. E Deus, ele não deixa dúvida. Os sinais estão ao nosso redor por todas as partes. Deus é tão maravilhoso, tão santo e poderoso, que não tem como duvidar. Deus não está falando, porque tudo que está lá em Mateus, capítulo 24, está sendo cumprido. Terremotos em vários lugares. Os homens vão desmaiar em perplexidade pelo bramido do mar. Isso tudo nós estamos vendo todos os dias. Todos os dias. Teve esse furacão aí agora, lá no México. Diz que foi o maior de todos. Só que Deus é misericordioso. No último momento, aquele furacão se acalmou e virou um vendaval muito forte, uma tempestade. Mas ele não devastou como ele deveria devastar pelo que foi previsto.
Foi a misericórdia de Deus. E você pode ter certeza que lá no México agora, muita gente fez missa agradecendo a Nossa Senhora, ou ao santo padroeiro da cidade ou da região em que eles vivem. Eles não dão atributo a Deus, eles dão atributo aos ídolos. Foi o santo que nos livrou, foi o santo que nos salvou, foi o Exu. Porque aqueles que são macumbeiros, espíritas, eles acreditam que são os espíritos dominadores do ar que protegeram eles. Oh, meu amado, minha querida, presta atenção, abre os olhos. Deus é claro. Se você está vendo destruição, como é que você pode profetizar prosperidade? Se você está vendo que o juiz de Deus está vindo em contra a profecia da palavra dele, como é que você pode dizer, eu tive um sonho, que eu vi não sei o que acontecendo no meu país e Deus está trazendo prosperidade para o Brasil, que o Brasil é celeiro de profeta, o Brasil é protegido e tatatá e tototô. Deus está falando aqui que esse povo não entra na terra prometida. E hoje Deus está falando para nós, se você está na ilusão de que a vida que você vive e a vida que o país em que você vive vai ser benção, vai ser abençoado, você está imaginando, delirando, porque Deus está mostrando o contrário. Nos últimos dias, por causa da maldade, o amor se esfriaria. E a gente está vendo isso por todos os lados. E a gente, meus amados, não podemos considerar só o nosso país. Talvez você vive num país que tem paz. Quer um exemplo? Um país que está muito tranquilo hoje, pelo que eu estou observando, que eu estou tendo a capacidade de saber de modo muito sério como é. Se você vai na Suíça, a Suíça está ótima. Não tem guerra, não tem crise, não tem falta de emprego, não tem imigração ali dentro da Suíça, não tem problema climático, não tem uma tempestade, um terremoto, tem nada. A Suíça é um país que está bem demais. Se você tem um bom trabalho lá dentro, você está bem colocado como pessoa. Tem as melhores escolas, tem tudo. É um país que todo mundo está bem. Então você acha, Deus não está voltando não. Mas você não pode localizar só numa região geográfica, você tem que ver como um todo. Os Estados Unidos estão pegando fogo, o Brasil está quebrando pau, a Itália está de perna bamba, a Grécia quase faliu do tudo. Você vê o Oriente Médio em guerra, o Oriente lá, China, Japão, coisas terríveis têm acontecido nessas terras. Então a gente não pode pensar no nosso umbigo, mas a gente tem que ver a nível global. Eu, Ana Paula, olha a nível global, meus irmãos. Porque Deus está soltando seus anjos pelos 4 ventos da terra, pelos 4 cantos. E você tem visto tudo acontecendo. Eu poderia entrar em outros assuntos aqui, mas eu vou fugir do foco. Mas Deus, ele continua. Olha, diz o Senhor Deus, minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel e nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. E quando se edifica uma parede e os profetas a caiam, dizendo aos que caiam, ela ruirá, haverá chuva de inundar, vós, ó pedras. Peraí, meus irmãos, que eu vou fechar uma porta que está chegando um caminhãozinho aqui que vende batata. Amém, repreendendo, me perdoem, meus irmãos, aqui passam uns caminhãozinhos vendendo as coisas e o moço pega aquele microfone e fica falando, não tem jeito de você entender nada, mas ele já foi embora. Então, olha só, visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas a caiam, dizendo, eu tô perdendo, olha só, é porque tá difícil a leitura aqui, ó. E quando se edifica uma parede e os profetas a caiam, jogam no chão, né? Dize aos que a caiam que ela ruirá. Haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que, caindo a parede, não vos dirão onde está a cal com que a caiastes? Essa passagem eu fiquei meio confusa, meus irmãos. Eu posso ler de novo, ó. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz.
E quando se edifica uma parede, quer dizer, então quando alguém constrói uma parede e os profetas a caiam e os profetas a jogam no chão. Então alguém edificou uma parede e os profetas a jogaram no chão, pelo que eu estou entendendo, né? Dize aos que a caiam que ela ruirá. Quer dizer, diz aqueles que jogou no chão que ela vai cair. Haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, romperás? Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão, onde está a cal com que a caiastes? Eu fiquei meio confusa nessa passagem, mas eu parto aqui, hein? Mas aqui tá falando alguma coisa do gênero, né? Que os profetas falsos estavam enganando o povo, eles fazem uma coisa, dizem aquilo ali, e aí eles vão enrolando, né? Eles vão deixando o negócio para depois. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei romper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação para a consumir. Derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá quando cair. Perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra as que a caiaram, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Meus irmãos, a gente precisa ter muito cuidado. Eu, Ana Paula, quando eu escuto um negócio que está completamente contra a palavra de Deus, no óbvio, eu nem continuo escutando. Eu não continuo nem ouvindo, meu irmão. Eu não perco tempo, porque eu sei que aquilo ali não vem de Deus. E como que eu sei, Ana Paula, quando uma profecia vem de Deus e quando não vem? Por exemplo, todos esses que estão falando, por exemplo, que estão tendo sonho com tsunami, terremoto, estão tendo sonhos com o exército no meio das ruas, estão tendo sonho com inundação, estão tendo sonhos com catástrofes. E eles falam, né? Eu vi isso no meu sonho, estão sonhando com arrebatamento. E são muitos os relatos. E tem muita gente que simplesmente tem sonhos abertos no sentido, eles não dão data, eles não dão dia, eles veem catástrofe, eles veem arrebatamento, eles veem partes da grande tribulação. Então, Ana Paula, eu acredito no sonho desse povo, porque condiz com a profecia dos últimos dias. Se você ler Mateus 24, tudo que esse povo está sonhando é que está lá. Quando fala que os homens vão desmaiar em perplexidade com o bramido do mar, casa direitinho com quem está sonhando com alguma tsunami. Já no ano de 2004, os homens desmaiaram em perplexidade com o bramido do mar. As nações ficaram com medo. A tsunami de 2004, ela não passou só num país. Ela foi na Tailândia, ela foi na Índia e foi em outras regiões, foi em várias partes do mundo. Então, entre aquelas nações, houve perplexidade pelo bramido do mar. E eu posso ter certeza que nunca mais, até o dia de hoje, quem mora ali não tenha medo. Muitos, depois daquela catástrofe que sobreviveram, foram morar nas montanhas próximas. No Japão, quando teve a tsunami de 2011... Quer dizer, são fatos que já aconteceram, meus irmãos. Então, são coisas que são tangíveis, pode acontecer de novo. Não é que ninguém está tendo sonho de fantasia. E Deus está anunciando que o juízo dele está vindo. Como ele anunciou aqui na época de Ezequiel. Em 2013, fevereiro de 2013, caiu o meteoro da Rússia. E foi uma coisa horrorosa, meus irmãos. Pessoas foram parar no hospital com cortes por causa dos vidros. Vários prédios, várias construções, quebraram-se todos os vidros. Tiveram prejuízo. O susto. Eu ouvi dizer até de gente que foi para o hospital com problema de ouvido por causa do barulho da explosão. Boom! Por causa quando entrou, né? Fez uma onda de urto que atrapalhou muita gente no ouvido. Então são coisas que a gente viu, já está acontecendo, já estão acontecendo os primórdios dessas catástrofes. Os Estados Unidos, meus irmãos, e não só, tem a Europa, os Estados Unidos principalmente, que é o foco maior,
Ele está todo preparado para um cataclisma. Se você pesquisa no YouTube, tem gente que ainda não sabe de nada, mas se você pesquisa no YouTube, abaixo das cidades principais dos Estados Unidos já existem túneis. Túneis em profundidades bem fortes, bem profundas mesmo. Túneis de evacuação dos ricos, dos poderosos, daqueles que são os principais, levando essas pessoas para abrigos subterrâneos. Existem bases em vários países dos Estados Unidos com os chamados bunkers, ou abrigos subterrâneos, ou cavernas equipadas para catástrofes a nível nuclear, para suportar um grande terremoto, segundo ele, suportar um tsunami, suportar uma explosão atômica. Meu amado, minha amada, nos Estados Unidos as empresas mais importantes, mais fortes, as fábricas, as estruturas mais fortes da economia americana, todas se mudaram. Isso está no YouTube, tá na internet aí, com provas. Todos já se mudaram para lugares que estão longe de risco, por exemplo, de tsunami. Fora da zona do Santo Andreas, que é um dos maiores vulcões do mundo, estão lá. Todos os poderosos saíram dessas áreas. Não é por prudência não, meus irmãos. A própria defesa, a FEMA, tem anunciado alguma coisa nos Estados Unidos. Tem televisão, tem comerciais de televisão anunciando vendas de kits de sobrevivência. Então, meu querido, eu todo dia, agora mesmo eu tô aqui falando, meu céu aqui do meu lado tá cheio de químicos, ou aquelas rastros químicos, né, que são aqueles aviões que passam e vão deixando fumaça, aquele rastro longo. O céu hoje de manhã tava azul, agora ele já tá todo cheio de nuvem. Então, meu querido, minha querida, quem tem sonhado com catástrofe vindo ao mundo, eu acredito sim. Eu acredito, porque tá vindo. E Deus, como ele mostrou para Ezequiel, como ele mostrou para Jeremias, como ele mostrou para Isaías, como ele mostrou para Zacarias, como ele mostrou para Daniel, como ele mostrou para o profeta ou para o apóstolo João, ele tá mostrando o que diz em Joel capítulo 2. Nos últimos dias, os jovens teriam sonhos e os velhos visões. É um negócio assim. O sol se faria escuro, a lua sairia em sangue. E o meu espírito seria derramado sobre toda a carne. Ana, mas então onde entra essa parte que o meu espírito seria derramado sobre toda a carne? Fácil. Você hoje entra na internet, tem pessoas simples. Pessoas que nunca tiveram um ministério de pastor, de missionário, de levita, pregando a palavra de Deus. Tem uma velhinha, chama Dona Isaura. Ela vai nos aeroportos pregar a palavra de Deus. E ali ela tem cartelões, né? Desculpa as palavras, eu fico perdida aqui na língua, mas ela pegou tipo cartolina e ela escreve textos da volta de Jesus e ela fica ali. Ela vai de um aeroporto para o outro, aí ela fica 3, 4 dias num aeroporto e ela anuncia a volta de Jesus. E tem ela na internet, até no meu canal, no meu playlist preferido, vocês vão ver a Dona Isaura. Uma mulher leiga, não sabe nem ler, meus irmãos. Ela falou que ela não sabe ler e ela não é que ela é cega ou surda, acho que ela é surda. Ela é surda, mas ela consegue falar. Mas ela tem anos, aí mais de 50 anos que ela está anunciando a volta de Jesus, a palavra de Deus. Então você vê meu espírito derramado sobre toda a carne. Você vê aí pessoas, crianças hoje falando da palavra de Deus, jovens, pessoas donas de casa, homens normais, pegando a Bíblia e fazendo estudos assim que nenhum pastor é capaz de fazer por vergonha, por medo de perder os seus fiéis. E você vê, meus irmãos, como que Deus está levantando pessoas, pregadores, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, falando da sua volta, falando de como se comportar, falando de como se preparar para a volta de Jesus. Se isso para você não é sinal do final dos tempos, o que mais você precisa? Então, meu querido, minha querida, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que fazer um exame de consciência. Deus, ele levanta também uma palavra aqui contra as falsas profetisas. Eu aqui teria muito que ler. E eu quero ler, paciência. Olha, tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo que profetizam do seu coração
Profetiza contra elas e dize: assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos e fazem véus para a cabeça de todo tamanho, para caçarem almas. Querereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmas? Vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer e para preservardes com vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Então Deus aqui ele levanta quantas falsas profetisas. Olha quanto hoje em dia, quantas falsas profetisas estão rodando pelos púlpitos das igrejas por aí, meus irmãos. Matando alma de quem não tinha que morrer e fazendo viver quem tinha. São mistérios de Deus. Mas o matar a alma, meus irmãos, é fazer com que as pessoas se percam no seu próprio pecado. E elas desejam aquele pecado e elas vão naquilo e não tem mais solução. E elas morrem, elas perdem a esperança. Pessoas que estão convencidas do engano e do erro. É isso que Deus está falando. Por causa das mentiras, também das chamadas falsas profetisas. Deus tem misericórdia do povo dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí vou eu contra vossos invólucros feiticeiros, com que vós caçais as almas como aves, e arrancarei de vossas mãos, soltarei livres como aves as almas que prendestes na mentira. Deus tem feito isso. Quantos de nós temos saído de igrejas onde tinha até então a mentira? Eu saí de uma igreja que até hoje as profetiza que o Brasil vai prosperar. A igreja que eu pertencia, eles diziam que o Brasil é celeiro de profeta. A igreja que eu pertencia, tinham mulheres lá cantando, glorificando a Deus, dizendo que Deus ia derramar uma unção de avivamento na nação brasileira. Dizendo que Deus ia levantar um presidente evangélico brasileiro. Eu saí de dentro de igreja assim. Deus me tirou desse local. E Deus abriu os meus olhos falando: olha, não é paz que está vindo não. Está vindo a destruição e grossa por aí. Prepara-te, corre, abriga-te em mim, para que você escape do dia mau. Glória a Deus, assim como fez comigo, fez com todos nós aqui. Também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado. E sabereis que eu sou o Senhor, visto que com falsidade entristecestes o coração do justo. Com falsidade entristecestes o coração do justo. Quantas igrejas aí vai chegar o fiel, chega o irmãozinho lá muito simples e o cara não consegue melhorar de vida, não consegue, às vezes nem o emprego que ele tem vai bem, aí o pastor no púlpito fala: você não consegue melhorar de vida, é pobre, porque você não dá o dízimo, porque você não oferta, então Deus está te amaldiçoando e você é desgraçado por causa disso. Isso está acontecendo, meus irmãos. Está acontecendo nos púlpitos de muitas igrejas por aí. E aquela pessoa sai desesperada, triste, pensando: meu Deus, então eu não consigo arrumar um emprego, não consigo sustentar minha família, porque eu não consigo dar nem o dízimo. Mas eu não tenho para dar, como é que eu faço? Está acontecendo, meus irmãos. Não havendo eu entristecido. Olha, Deus não entristeceu o coração dessas pessoas. Porque Deus, ele entristece também o coração dos seus filhos. Mas Deus, quando ele entristece o nosso coração, é para trazer arrependimento. É para trazer consciência. É para fazer com que nós entendamos aquilo que nós estamos fazendo. E procuremos consertar. E fortalecestes as mãos do perverso, para que não se desvie do seu mau caminho. É quando tem pastor aí hoje alimentando o pecado na igreja. Vamos fazer boate gospel, vamos fazer uma bíblia para os gays, vamos fazer não sei o quê, vamos casar não sei quem, vamos apoiar tal coisa. E com a mentira fortalecendo o ímpio. Em vez de falar: olha, você está indo para o inferno, com a vida que você está vivendo, com a sua conduta, você está indo para o inferno. Não, tá bom. Vá bem, né? Nós vamos levar você assim mesmo, você tá certo, você é justo de Deus. Meus irmãos, tem loucura demais aí fora, vocês sabem melhor do que eu.
e vivesse por isso. Já não tereis visões falsas, nem jamais fareis adivinhações. Livrarei o meu povo das vossas mãos e sabereis que eu sou o Senhor. Essas mulheres provavelmente morreram. Para elas já não mais terem falsas visões e profecias, Deus provavelmente levou elas à morte. Com certeza. E aqui eu fecho essa palavra de hoje com o castigo dos idólatras, porque Deus fala do falso profeta, Deus fala da falsa profetisa, mas Deus também fala do idólatra. Porque a gente não pode pensar que a culpa e a consequência no meio de tudo isso é só do pastor que está profetizando errado, que está ensinando errado, da profetisa, da cantora. Não, o povo é idólatra. E a Bíblia fala isso, olha, então vieram ter comigo... Ezequiel 14. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Ezequiel. Aí veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Deus não permite que o idólatra o interrogue, porque eles têm um ídolo no seu próprio coração, pedra de tropeço para eles mesmos. É onde a oração desse povo que é idólatra não vai até Deus. E esse povo continua surdo, continua cego, continua no mar da ignorância, da idolatria. E continua acreditando na mentira. Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e que tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão de seus ídolos. Você quer acreditar que foi a Nossa Senhora que te curou do coração? Acredita. Você quer acreditar que foi a Nossa Senhora que te deu uma criança depois que você perdeu a outra? Acredita. É um milagre dele? Ok. Você está acreditando nisso? Vá bem, paga o preço. Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Porque Deus, ele nos apanha no nosso próprio coração. Os nossos pecados são intencionais. Deus julga o coração do homem. A Bíblia diz que Deus, ele esquadrinha o nosso coração. Porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Não deram ouvidos. Deus apanha o homem no seu próprio coração. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Antes de Deus ouvir o pecador, o idólatra, ele manda a mensagem: converte da tua idolatria, abandona isso, abandona a idolatria, depois vem falar comigo. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, quer dizer, se esquecer de Deus e levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tiver tal tropeço para a iniquidade e vier ao profeta para me consultar por meio dele, esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem e o farei sinal e provérbio e o eliminá-lo-ei do meio do meu povo e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar algumas coisas, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus, meus irmãos, Deus vai fazer limpeza no meio do mundo, no meio do povo. Deus, ele vai desintoxicar esse mundo da mentira, da idolatria, do pecado, da maldade, da apostasia, de tudo, toda afronta que tem sido levantada contra Deus. Deus, ele vai resolver essa bagunça. Aqueles que querem viver no engano e Deus sabe que o coração deles ama aquele engano, Deus os abandonará nas suas próprias paixões e os apanhará pelas suas próprias
concupiscências, pelos seus próprios desejos. Por isso eu comecei hoje essa palavra falando que a gente tem que prestar atenção, a gente precisa refletir, a gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa ter consciência daquilo que a gente tem feito das nossas vidas. Porque tudo que nós fazemos nos será cobrado. Tudo que nós falamos, tudo que nós adoramos, tudo que nós deleitamos a mais na nossa vida. Nós precisamos viver o dia a cada dia, mas a gente não pode permitir que a idolatria tome conta do nosso coração. A idolatria a você mesmo, a idolatria aos seus bens, a idolatria a um sonho, a idolatria a objetivos, a idolatria a um filho, a um marido, a uma mulher. Cortem da vida de vocês. Hoje é segunda-feira, meus irmãos. Eu deixo essa palavra pedindo ao bom Deus que traga consciência a cada um de nós, que nos dê discernimento, que nos dê entendimento, que faça com que cada um de vocês realmente possam entender que Deus é bom e Ele quer que nós tenhamos consciência dos nossos atos. E assim, meus amados, nós lemos Ezequiel 13, 14 até o versículo 11. E eu deixo essa palavra, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês com o santo, precioso sangue de Jesus. Amém, amém e amém.